Pessoal, agora a gente vai abordar aqui algumas questões de geotecnia. A gente lembrar algumas disciplinas que a gente teve de geotecnia na graduação, nós temos, por exemplo, mecânica dos solos. E a VUNES também tem cobrado questões de mecânica dos solos. E aí a gente vai ver questões que envolvem índices de consistência, índices físicos, há uma questão também de compactação. Então, vamos revisar rapidamente aqui a questão de índices de consistência. Então, tá aqui. Pessoal, então, bem rapidamente. A gente caracteriza um solo em mecânica dos solos e na engenharia de algumas maneiras. Uma das maneiras é caracterizar o solo pelo tamanho do grão ou da partícula. E aí nós temos o ensaio de peneiramento. E aí, dependendo do tamanho do grão, dessa partícula, a gente classifica o solo em areia, silt, argila. Mas a gente também precisa caracterizar o solo quanto ao seu estado de consistência. Nós chamamos aqui de índice de consistência. Basicamente, o que seria isso? É classificar o solo como ele se comporta na presença de água, na presença de umidade. Então, além da gente caracterizar o solo pelo tamanho do grão e da partícula, em que a gente pode ter um solo arenoso, um solo argiloso, siltoso, a gente também caracteriza o solo pelo seu comportamento na presença de umidade, que é o que nós chamamos de índice de consistência. E aí, pessoal, o solo pode ter alguns comportamentos na presença de água. Então, vejam aqui que eu tenho um gráfico. Aqui tem a letrinha W, o teor de umidade. E aqui eu tenho as consistências. Quando o solo está seco, e aí começa a aumentar, a gente começa, por exemplo, a adicionar água nesse solo. Ele passa de um estado quebradiço para um estado plástico. O teor de umidade necessário para o solo passar do estado quebradiço para o estado plástico, nós vamos chamar de limite de plasticidade. Então, o limite de plasticidade é o teor de umidade necessário para o solo mudar do estado quebradiço para o estado plástico. Quando a gente continua adicionando água no solo, vai chegar um momento que ele sai do estado plástico e passa para o estado líquido. Esse teor de umidade que faz o solo passar do estado plástico para o estado líquido, nós chamamos de limite de liquidez. E essa faixa de valores em que o solo apresenta um comportamento plástico, essa faixa aqui, de valor de umidade, que o solo apresenta um comportamento plástico, nós chamamos de índice de plasticidade. Então, o índice de plasticidade é a diferença do teor de umidade em que o solo sai do estado quebradiço para o plástico e o teor de umidade que o solo sai do estado plástico para o líquido. Ou seja, índice de plasticidade é LL menos LP. Bom, dito isso, nós temos aqui essa questão da VUNESP. Uma amostra de solo natural com massa de 1,96 kg, submetida a um ensaio de laboratório, apresentou os seguintes resultados: 1,4 kg de massa seca, 50% de limite de liquidez e 25% de limite de plasticidade. Aqui, pessoal, ele pergunta qual é o índice de plasticidade e de consistência dessa amostra. Vejam que a gente, resolvendo aqui o índice de plasticidade, nós chegamos já na resposta correta, porque são todos diferentes. Então, conhecendo somente aquela definição de que índice de plasticidade é aquela região em que o solo tem comportamento plástico, ou seja, é a diferença do limite de liquidez menos o limite de plasticidade, a gente já resolve esse exercício, né? Então, basta eu aplicar aquele conceito. Índice de plasticidade é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Lembrando que limite de liquidez é o teor de umidade necessário para o solo passar do estado plástico para o líquido, e o limite de plasticidade é o teor de umidade necessário
para o solo passar do estado quebradiço para o plástico. Então, faço essa diferença, 50% de umidade menos 25%, sobra um índice de plasticidade de 25%. Ou seja, né, pessoal, essa diferença aqui, né, eu tenho 50% aqui de umidade, 25% aqui de umidade, 50 menos 25 sobra essa região aqui, ó, 25%. Então aí já mata o exercício, né? Alternativa aí. Mas aí existe também uma outra questão. Ele pergunta aqui o índice de consistência dessa amostra. Antes da gente falar sobre índice de consistência, aí, nós precisamos lembrar um pouco sobre índices físicos. Então, vamos botar aqui. Aliás, na aula de ontem, quando a gente abordou questões de construção civil, nós vimos um pouco sobre índices físicos, falamos sobre o que é a massa específica, né? Mas hoje a gente vai abordar esse assunto um pouco mais a fundo. Então, rapidamente revisando índices físicos, imagina que a gente tem aqui uma amostra de solo. O solo ele é dividido em 3 fases, é um elemento trifásico. Ele tem a fase gasosa, a fase líquida e a fase sólida. Muitas vezes, né, pessoal, ele pode ser um elemento bifásico, quando, por exemplo, toda a sua fração líquida é evaporada. Mas imagina aqui então que nós temos o elemento trifásico. Se do lado direito eu tenho massa, então para cada fase eu tenho a sua respectiva massa. A massa de ar, a massa de água e a massa de sólidos, que se somados correspondem à massa total. Lembrando que a massa de ar é desprezível, é zero. E do lado esquerdo eu tenho volumes. Então eu tenho o volume de sólido, o volume da fase líquida, chamamos de VW, e o volume de ar. O VW e o VAR nós chamamos de volume de vazios do solo. E se eu somar todos esses volumes, eu tenho um volume total. E aí nós podemos correlacionar massas e volumes, podemos correlacionar volumes e podemos correlacionar massas. A partir dessas correlações, nós temos o que chamamos de índices físicos. Eu vou começar aqui então mostrando primeiro a correlação entre massas e volumes. Vejam, pessoal, as correlações que a gente pode ter. Eu posso correlacionar a massa total com o volume total, essa massa total com esse volume total. Isso nós chamamos de massa específica natural do solo. Eu posso correlacionar somente a massa do grão com o volume do grão. A massa do grão com o volume do grão. Nós chamamos essa correlação de massa específica dos grãos, ou massa específica dos sólidos. Eu posso correlacionar, imagine que toda a fração líquida evaporou. Não tenho mais a fração líquida. Só sobra a massa seca. Eu posso chamar isso então de massa específica seca. É a massa dos sólidos pelo volume total. Não tem massa de água, porque isso aqui evaporou. E eu posso ter também a massa específica da água, que é a relação da massa da água pelo volume da água. Essa massa específica da água, pessoal, a gente precisa memorizar. É 1 kg por litro ou 1 grama por centímetro cúbico. Eu posso correlacionar também volumes. Então vejam, pessoal, eu posso correlacionar aqui o volume de vazios com o volume de sólidos. Olha lá, se eu correlacionar essa parcela com essa, o volume de vazios com o volume de sólidos, então na realidade, o volume de vazio dividido pelo volume de sólidos, nós chamamos de índice de vazios do solo. Nós podemos correlacionar o volume de vazios com o volume total. Então, se eu dividir o volume de vazios pelo volume total do solo, nós temos o que nós chamamos de porosidade do solo. E eu posso correlacionar o volume de água em relação ao volume de vazios do solo. O volume de água em relação ao volume de vazios do solo. Nós vamos chamar isso de grau de saturação do solo. Às vezes, pessoal, imagina que eu pego uma mangueira aqui, deixo essa mangueira ligada e a água começa a infiltrar, percolar no solo, até chegar a um ponto que a água ocupa todos os vazios do solo. Então, o volume de água é igual ao volume de vazios, ou seja, a saturação é 100%. Então, nós chamamos isso de solo saturado, quando o volume de água é todo, o volume de vazios aqui é todo preenchido por água. Ou seja, o volume de vazios é igual ao volume de água. E quando a gente divide o volume de vazios pelo
volume de água pelo volume de vazios dá 1, né? Dá 100%. E, pessoal, nós temos uma única relação entre massa. Então, nós já vimos, ó, nós podemos correlacionar massa e volume, podemos correlacionar volumes, e existe apenas uma relação entre massa, que nós chamamos de teor de umidade, que é a relação da massa de água pela massa de solo seco. Pessoal, isso aqui também tem que memorizar. A gente precisa memorizar todos esses índices físicos. Principalmente esse índice aqui que nós chamamos de teor de umidade, que é o que o exercício está cobrando aqui, né? Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Ó. Antes, só uma observação. Né? Nós temos massa específica e peso específico. O que muda da massa específica para o peso específico? Basta multiplicar a massa pela gravidade, né? Ao invés de massa, agora eu estou trabalhando em peso específico. Então, normalmente a massa específica é grama por centímetro cúbico e peso é quilonewton por metro cúbico. Então, fazendo essa pequena revisão, a gente volta aqui no exercício. E vejam, pessoal, que ele dá informação que o solo, no seu estado natural, tinha uma massa de 1,96 quilos. E aí, imagina que esse solo foi deixado dentro de uma estufa. Toda a sua água, a sua parcela líquida, foi evaporada. Ele vai pesar menos. Ele está pesando 1,4 quilos. Essa diferença de 96 para 1,40 é exatamente a quantidade de água que evaporou do solo. E nós vimos que o teor de umidade é a relação da massa de água pela massa de solo seca. Então, pessoal, eu sei que a massa de água vai ser essa diferença. 1,96 menos 1,4. E a massa de solo seco é 1,4. Ou seja, concluímos que o teor de umidade é 40% para esse solo. O que é índice de consistência, que ele pergunta aqui? É essa formulinha, que a gente também vai precisar memorizar. É o limite de liquidez menos o teor de umidade sobre o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, fazendo aqui a continha, 50 menos 40 dividido por 50 menos 25, a gente chega num índice de consistência de 0,4, que corresponde, então, à alternativa E. Pessoal, agora que também a gente tem uma questão. Bom, depois eu voltar nessa questão aqui, eu vou continuar nas questões que envolvem índices físicos. Depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da compactação do solo. Pessoal, veja aqui uma questão de 2021 da Prefeitura de Várzea Paulista. Ele diz o seguinte: de um terreno foi retirada uma amostra de solo com um volume de 200 centímetros cúbicos. Após a secagem em estufa, a amostra apresentou a massa de 260 gramas. Se a massa específica dos sólidos é 2,6 gramas por centímetro cúbico, qual é a sua porosidade? Vejam as informações que o exercício fornece aqui para a gente, né, pessoal? Então, se a gente for analisar esse esqueminha, né, ele forneceu para a gente a massa seca, porque a amostra de solo foi colocada em estufa, e o exercício fala para a gente qual é essa massa seca, o valor de ms. Olha lá. Após a secagem, 260 gramas. Ele fornece também para a gente a massa específica dos sólidos. Vamos relembrar que a massa específica dos sólidos, conforme a gente já discutiu, né, pessoal? A massa específica dos sólidos é essa relação entre massa e volume, da massa do grão pelo volume do grão. Isso é a massa específica dos sólidos. A relação entre massa e volume, só que a massa do grão e o volume do grão. E de informação também, nós temos aqui que foi dado o volume
total desse solo, 200 centímetros cúbicos. Então, a gente também tem essa informação, ó, esse volume total. E o exercício pergunta qual é a porosidade. Porosidade, né, pessoal, é a relação do volume de vazios pelo volume total. Aqui a gente precisa memorizar essas correlações, senão a gente não consegue resolver o exercício. Como é que a gente vai resolver? Bom, foi fornecido para nós o valor da massa específica dos grãos. Nós sabemos que a massa específica dos grãos é a relação da massa do grão pelo volume do grão. Como ele forneceu para a gente a massa seca, ou seja, toda a fração líquida do solo foi evaporado. Essa massa aqui corresponde exatamente à massa do grão, 260 gramas, né? Só a massa dos grãos. Se eu conheço a massa dos grãos e conheço a massa específica dos grãos, eu consigo obter o volume dos grãos. Então, passo aqui o volume para cá, o 2,6 dividindo, então fica 260 dividido por 2,6, corresponde a 100 centímetros cúbicos. Nós sabemos que o volume total de um solo corresponde à soma do volume de vazios. Vejam, pessoal, o volume total de um solo corresponde à soma do volume de vazios com o volume dos grãos. E aí nós temos condições, então, de determinar qual o valor do volume de vazios, porque o exercício forneceu o volume total desse solo, que é 200 centímetros cúbicos. Então, se o volume total é a soma do volume dos grãos mais o volume de vazios, e o volume total corresponde a 200 centímetros cúbicos, o volume dos grãos nós chegamos aqui a 100 centímetros cúbicos, passo aqui o volume de vazios para o outro lado, aliás, passo o 100 para o outro lado, ele vem negativo, 200 menos 100, o volume de vazios é 100 centímetros cúbicos. Porosidade é a relação do volume de vazios pelo volume total. O volume de vazios nós acabamos de obter, 100 centímetros cúbicos, e o volume total, o enunciado do exercício já fornece para a gente, que é 200 centímetros cúbicos. 100 dividido por 200 dá meio. A porosidade também pode ser expressa em porcentagem, então 0,5 é a mesma coisa que 50%. E dá a alternativa C. Então, qual é a dica? Precisamos memorizar esses índices físicos. O que é índices físicos? Relação entre massa e volume, relação entre volumes e relação entre massas. Precisamos memorizar todas essas relações para resolver esse tipo de exercício. Vejam esse outro. Ó. Em uma obra, foi retirada uma amostra de solo com volume de 720 centímetros cúbicos. Esse é o volume total da amostra de solo. Após a secagem em estufa, a amostra apresentou uma massa de 1.125 gramas. Essa massa, então, corresponde à massa dos grãos, já que toda a massa de água foi evaporada, porque ela foi na estufa. Se a massa específica seca dos sólidos é 2,5 gramas por centímetro cúbico, qual é o seu índice de vazios? Lembra que massa específica dos sólidos é a massa específica dos grãos, né? É a relação da massa do grão pelo volume do grão. Índice de vazios é a relação do volume dos grãos pelo volume total. Vamos checar aqui só. Aliás, né, pessoal, índice de vazios é a relação do volume de vazios pelo volume dos grãos. Então, o que nós temos de informação? O exercício forneceu para a gente qual é a massa específica dos grãos, forneceu para a gente a massa dos grãos, ou seja, a partir dessa informação, nós conseguimos obter o volume do grão. Ele fornece também para a gente o volume total dessa amostra de solo. Então, como a gente pode resolver esse exercício? Vou pegar aqui. Partindo do conceito,
Então, que massa específica dos grãos é a relação da massa do grão pelo volume do grão. Foi dado no exercício 2,5 gramas por centímetro cúbico. Foi dada a massa do grão, que é 1.125. Eu obtenho aqui, então, o volume do grão. 1.125 dividido por 2,5, 450 centímetros cúbicos. Mais uma vez, a gente frisa. O volume total de uma amostra de solo corresponde à soma da parcela de vazios mais a parcela dos grãos. O volume total é a soma do volume de vazios mais a parcela dos grãos. E aí, a partir desse conceito, o exercício fornece o valor do volume total, está aqui no enunciado, 720 centímetros cúbicos. Calculamos o volume dos grãos, que é 450. Daqui, então, 720 menos 450, nós temos um volume de vazios de 270 centímetros cúbicos. Índice de vazios é a relação do volume de vazios pelo volume dos grãos. Temos todas as informações. O volume de vazios é 270 e o volume dos grãos, ou o volume dos sólidos, 450. 270 por 450 dá um índice de vazio de 0,6. Então, a alternativa correta, alternativa aí,